Hoje à noite nós queremos falar do livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. De uma passagem conhecida, na verdade, essa passagem, esse evento na vida de Jesus, que aconteceu logo antes de Jesus subir a Jerusalém, onde ele seria condenado à morte de cruz, onde ele daria a sua vida por nós, e depois ressuscitaria para nos propiciar a salvação. É o evento da cura de Bartimeu, o cego. Aparece em 3 lugares na Bíblia. Aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus 20, em Lucas 18, mas nós vamos ler aqui de Marcos. E na verdade, lendo as 3 passagens, é que você vê a riqueza dos detalhes dados por cada um dos escritores. Capítulo 10 de Marcos, verso 10, verso 46, Marcos 10, verso 46. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, subindo para Jerusalém, porque isso aí você vê na outra passagem, né, logo anterior, eles iam voltar para Jerusalém. Jesus já tinha falado que lá ele ia ser crucificado. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava à beira do caminho pedindo esmolas. Na outra passagem, eles estavam subindo para Jerusalém. Primeira coisa que você descobre aqui: quando você segue Jesus, sempre você está subindo. Se a sua vida anda em declínio, é porque você não está seguindo com Jesus. Jericó é uma das cidades mais baixas da terra. Ela está bem abaixo do nível do mar. É um cavado. É onde é a área do Mar Morto, que é o resquício da destruição de Sodoma e Gomorra. Quem já foi no Mar Morto sabe que aquele mar foi tão contaminado pelo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que a água tem tanto minério, tanto sal e tanto enxofre. É uma água tão pesada que você não consegue afundar. Você fica, se você estiver em pé, você fica por aqui assim, boiando. Parece assim uma botija, né? Principalmente se você é gordinho, né? Mas a água é tão ácida que não é permitido. Você não pode nadar de frente. Você tem que ir de costas, porque se pingar um pinguinho no olho, você se arrepende por uma semana. Se pegar um pouquinho nos lábios, você se arrepende por um mês. É uma água terrível, terrível, por causa do grande minério que existe ali dentro. Então, saindo de Jericó, veja só, e eles estavam subindo para Jerusalém, a Terra Santa, a cidade escolhida por Deus para ser o lugar da sua habitação na terra, naquele tempo. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui: se a sua vida está caminhando para Jericó, está mal. Você lembra do assaltante? O homem que foi assaltado? O homem que foi assaltado, aí o bom samaritano, né? Ele ia para onde? Ele ia para Jericó. Olha só uma lição de vida. Você que outrora andava bem com Deus e agora está descendo, o fim não vai ser bom, não. O bom é quando você está lá embaixo e você está subindo com Jesus. Ele quer levar você para cima. E se você andar com Jesus, você vai para Nova Jerusalém. Sim, na estrada de Jericó tinha altas e baixas, tinha pedras, tinha aquelas lavagens né, de uma chuva ocasional, tinha alguma lombada, mas o caminho todo o tempo era ascensão, todo o tempo subindo. E assim é a sua vida, quando você anda com Jesus, como essa grande multidão.
E saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Esse Bartimeu, é interessante esse nome, porque bar, toda vez que aparece bar, né, não é um lugar onde você bebe. Bar significa, no hebraico, filho. Tem um outro chamado Bar Jesus, filho de Jesus. Bartimeu, filho de Timeu, igual o Mac dos irlandeses. Mac significa filho. No hebraico, bem, na verdade eu acho que bar é do aramaico. Bem, né? Ben Haddad, Benjamim, significa filho. Então o Bartimeu significa filho do Timeu, e Timeu significa do homem impuro. Do homem impuro. O que era um homem impuro? Você diz, meu marido. Não, nós estamos falando biblicamente. Seu marido também, mas nós estamos falando biblicamente, tá? O que era o impuro? Impuro no Velho Testamento era o homem que tinha, havia uma série, não era só homem, qualquer pessoa que tivesse uma série de doenças e que eram consideradas incuráveis e que eram perigosas, né? Uma dessas era a hanseníase durante um período. E então quando a pessoa fosse contagiada por uma dessas doenças, ela era excluída da congregação, ela tinha que morar fora da área urbana, e quando alguém chegasse perto, ela que tinha a distância tinha que gritar, impuro, impuro, tinha que botar um pano branco aqui na frente, ou um pano na frente do rosto, e gritar, impuro, impuro, para as pessoas não se chegarem. Tipo como eu estou fazendo com as pessoas hoje à noite, né? As pessoas que vêm pegar na minha mão hoje à noite, eu não estou pegando porque eu amo você e eu não quero passar essa bênção para você, tá? E sabe uma coisa, quando você estiver gripado, faça o mesmo para os seus irmãos, né? Aí eu dou o braço, dou assim, entendeu? Estou gripado. Impuro! Estou impuro. Eu posso contagiar você. Então, o impuro era uma pessoa que tinha uma dessas doenças que era exigido pela lei que ficassem fora do arraial. Então, alguém na família dele, ou bisavô, ou tataravô, algum lugar, ele era impuro. E como isso nos traz uma lição maravilhosa, porque na verdade você também é impuro. O ser humano é impuro. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Toda a humanidade caiu da graça de Deus. Por isso nós somos impuros e por isso não podemos habitar na santidade de Deus. Nós estamos excluídos. Nós estamos excluídos da santa cidade porque nós somos impuros. O pecado tem nos contaminado. Isso sim, nós herdamos lá do nosso tataravô Adão e avó Eva, mas isso passou para nós. Por isso nós todos somos pecadores, nós todos somos impuros. Por isso quando Deus escolheu essa pessoa para ser o cego, isso é importante. Além de ser impuro, de uma família impura, ele ainda tinha o problema da cegueira. Cegueira de não ver as coisas. E as pessoas às vezes são cegas. Quantas e quantas vezes? Existem muitos tipos de cegueira, não existe? Existe aquela cegueira causada pela paixão, né? De vez em quando uma pessoa se apaixona. Pastor, eu estou querendo namorar a fulana. Geralmente quando eu falo, eu estou querendo, já estão namorando, né? Estão só me informando. Opa, pastor Leandro. Puxa vida, mas você sabe que aquela mulher é difícil. Aquilo é hereditário. A tataravó dela era difícil, a avó dela era difícil, a mãe dela é difícil, né? Você sabe que a avó dela até matou o marido, você sabe disso? Ah, pastor, mas eu gosto tanto dela. O amor é cego, né? Tem os Bartimeus do amor, do romantismo. Tem aquele jovem, aquela jovem que quer, por que quer esse homem? Mas esse cara é pilantra. O cara já tem dois filhos com outras mulheres.
não dá um tostão para sustentar. Por que você acha que ele vai mudar agora de caráter? Mas eu gosto tanto dele. Cegueira. Geralmente eu não chamo de cegueira, eu chamo de burrice. Mas é a mesma coisa, é cegueira racional. A cegueira, existem então muitos tipos de cegueira. E por isso Deus incluiu isso na Bíblia. Bartimeu era cego. Cego significa você não sabe onde você vai, você anda devagar. E na verdade, por ele ser cego, e nascer por uma linhagem impura, adivinha onde é que ele estava na vida? À margem. A margem da vida que Deus tinha para ele, a margem da sociedade. Ele estava ali na margem, sentado à beira. O grupo ia andando, todo mundo estava andando e ele estava parado. A cegueira nos faz parar. Eu tinha um cachorrinho, era um poodle e viveu 17 anos. 17 anos. Quando ele morreu, ele estava com dentadura, bengala. Ele já andava de bengala, tinha dentadura porque ele tinha um aparelho de audição. Porque ele era surdo, era aleijado. Mas o pior, ele era cego. De dia ele via os vultos, mas à noite, quando a gente ia dormir, que ele morava dentro de casa, quando ia dormir a gente saía da cozinha, atravessava o salão. E eu sempre apagava a luz do salão, já entrando no quarto. Aí eu entrava, quando ele era mais novo, sempre ele seguia junto comigo. Quando ele ficou velho, como ele vinha de bengala, vinha mais devagar, eu entrava, apagava a luz, entrava. Cadê o cachorro? E como às vezes ele tinha incontinência, né, e outras coisas, eu tenho que ver onde é que ele está. Aí eu ia, ligava a luz, ele estava no meio do salão. Por quê? Porque estava cego. Ele não queria tropeçar no degrau que tem. Ele não queria bater em uma parede. Então ele ficava e me esperava para eu vir tocar na cabeça dele. Aí ele me acompanhava. Quando as pessoas são cegas, quando as pessoas têm grandes deficiências, elas ficam marginalizadas. Bartimeu ficou marginalizado na beira da rua, todo mundo andando, é aquela pessoa parada. É difícil. E principalmente quando a pessoa tem a maior deficiência de todas, uma vida desligada do Senhor Deus. Uma vida. Você que já andou com Deus antes, você que já foi crentão do âmago, tomava sopa de crente, aí você esfriou. Você deixou aquela miopia começar a dominar a sua vida, aquela catarata espiritual começou a definir a sua vida. Você ficou aonde? Na periferia. Todo mundo continuou andando com Jesus, você ficou parado, cego, parado, à beira da estrada. De repente, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, na verdade na outra passagem ele diz, quando ele ouviu a multidão, ele perguntou, o que é? E disseram, é Jesus de Nazaré, que vem passando. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Minha voz já foi, vocês vão gritar por ele, tá bom? Leia aí, verso 47. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus. É um grito fantástico. Eu se fosse cego, essa pessoa realmente é impactante esse grito de vocês. Vamos melhorar esse grito? Vamos imaginar que você é o cego e a multidão está passando com aquele barulho do grupo e Jesus é o único que tem a solução para curar os seus olhos. Como é que você gritaria nessa hora? Rouco ou não? Como é que você gritaria? Quando nós gritarmos assim, Deus ouve. Semana passada, algo consternava a minha alma. Não por mim, por uma situação. E aquilo me entristecia porque eu via a necessidade
daquela pessoa, daquela situação. Envolvia pessoas bem idosas. E numa quinta-feira de manhã, Deus tocou na minha alma e eu bradei perante o Senhor. Chorei perante o Senhor. Clamei perante o Senhor. Que Deus tivesse misericórdia. E que Deus resolvesse aquele problema. Que Deus trouxesse alívio para aquela situação. Quando foi sexta-feira, eu liguei para a pessoa e perguntei: como é que está o seu dia? Aí ele disse: está ótimo, tu não acredita. Eu já sabia o que ele ia dizer. Ele disse: ontem se resolveu aquele problema todinho, ontem à noite. Então, é clamar ao Senhor. Nós temos aquela música que diz assim: você não precisa saber como orar, você só precisa saber chamar Jesus. Esse é o nome. Não tendes porque não pedis, né? E quando pedis, você só pede dinheiro para gastar. Você só pede coisas para você gastar em si mesmo. E ele vinha passando, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Quando nós lemos as outras passagens, na verdade ele gritava assim. Ele gritava, Senhor Jesus, filho de Davi. E só nisso aí você já tem o Evangelho. Por isso nós sabemos que esse homem, nós vamos tê-lo como irmão no céu. Ele nos aguarda no céu. Porque primeiro, ele entendia que Jesus era o filho de Davi, era o Messias prometido. Aquele que todos os judeus esperavam, alguns com mais fé, alguns menos com fé, mas esperavam que um dia viria aquele Messias que salvaria o povo do seu pecado, que seria o rei de sua nação, o rei eterno, da família de Davi. Ele entendia que Jesus, ele creu naquele momento que Jesus era esse filho de Davi, era o Messias. Segundo, Jesus, ele usou o nome carnal dele, o homem humano dele. Ele entendia que Deus havia se tornado homem. Terceiro, Senhor Jesus. Senhor, sem senhorio, Jesus não é salvador de ninguém. Ele entendia que Jesus era o Senhor. Ele tinha que ser Senhor da vida dele. Ele trocaria tudo para entregar sua vida para Jesus e ser Senhor. Ele entendia essa posição de servo. Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. No verso 48, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Isso significa que ele reconhecia a sua necessidade. Ele reconhecia a sua necessidade. O primeiro passo da salvação, a Bíblia diz, é reconhecer que você precisa de Deus. Por isso que Jesus, certa vez, disse assim: eu não vim para aqueles que estão sãos, para os saudáveis. Eu vim para os enfermos, porque o enfermo, ele sabe que ele precisa de ajuda. Às vezes, a pessoa pensa que está bem, mas está mal. Mas enquanto não reconhecer a sua necessidade, ele não vai buscar ajuda. Então a primeira coisa que é importante aqui é que ele entendia a sua necessidade. Ele precisava da misericórdia de Deus. Ele era necessitado. Nós somos necessitados. Você é necessitado? Eu sou necessitado. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre necessitado. Eu necessito da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Ele precisava. E por isso, quando as pessoas começaram a gritar: cala a boca, shh, cala a boca. A Bíblia diz que, inclusive, o pessoal que ia na frente eram os que falaram para ele calar a boca. Eu acho que os que iam na frente eram os apóstolos, até os irmãozinhos de Jesus, entendeu? Os irmãos lá da igreja. Cala a boca aí, cala a boca. Você lembra aquele ditado? Aquele ditado da minha adolescência? Faz tempo que eu não ouço. Cala a boca, já morreu. Agora... vocês não estão usando isso aí. Que coisa mais feia. Você não deve falar isso para sua mãe. Isso é muito feio.
Cala a boca, já morreu. Quem precisa de Jesus sou eu. Você tem que aprender isso aí. Quem precisa de Jesus sou eu, sabe? Não interessa o que a sua família. De vez em quando alguém chega assim, diz assim: a minha família é totalmente contra eu seguir Jesus nessa igreja. Eu vi um homem certa vez que falou que ele preferia que a filha dele fosse uma prostituta, ele usou outra palavra, do que ser da igreja. Sabe uma coisa? Nessa hora você tem que ser igual o Bartimeu. Cala a boca, já morreu. Quem precisa de Jesus sou eu, não é você. Não é seu pai que vai passar a eternidade afastado de Deus. Não é sua mãe que vai sofrer o inferno por você. É você que vai dar conta da sua vida. É você que precisa. Eu estava conversando com alguém outro dia e todos os amigos dele: não faça essa cirurgia tão chata, não faz não. Sim, mas não são eles que estão com aquela hérnia, não são eles que estão com aquela dificuldade, entendeu? Se ele tivesse sentido a dificuldade deles, talvez eles estivessem mais prontos para encorajar a pessoa a enfrentar. Quando você tem necessidade, você não pode dar ouvidos à sua vergonha. Às vezes a nossa vergonha manda a gente calar a boca. Você não pode dar ouvido nem à sua família. Jesus falou certa vez: se você não estiver pronto para deixar a sua família por minha causa, você não é digno da minha salvação. Mas quando você é necessitado, você sabe disso. Você clama. E muitos o repreendiam, verso 48, para que ficasse quieto. E olha, para você gritar mais alto do que uma multidão, você tem que ser doido, né? Olha só, uma multidão seguia e ele estava gritando de tal forma que por cima daquele vozeirão do povo, né? Todo aquele barulho do povo, o pessoal estava ouvindo ele. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Eu estou sem voz. E Jesus parou e disse: chamem-no, chame para cá. E chamaram o cego. E alguém, talvez até alguém que tinha falado para ele calar a boca. Mas na verdade a Bíblia diz que eram 2 cegos. Ele ainda tinha um amigo dele, né? Ele estava gritando, parece que mais do que o outro. Mas o outro também estava cego. Os 2 estavam ali, né? E quando chamaram alguém, talvez um que tinha mandado ele falar: olha só, teu dia de sorte, cara, deixa eu te levar lá com Jesus. O mesmo que antes tinha interferido, e agora não, isso é muito bom, minha filha agora deixou de, meu filho deixou de isso. Você tem que tomar a sua decisão. Não permita que as outras pessoas tomem a decisão por você. E ele parou e ele foi, olha só, Jesus está te chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto se pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. Jogou a capa de lado. Por que Deus quis colocar essa frase aí? Por que esse detalhe? Por que Pedro escreveu esse detalhe aí? Por que ele escreveu esse detalhe? Que ele jogou a capa. Porque várias coisas, uma grande lição que eu aprendi. Primeiro, o que é uma capa? O que é uma capa? Minha capa para muitas pessoas é tipo a fralda ou o coeiro de criança. Já viu como criança gosta de um coeiro na mão? Não tem? Ou às vezes é um bicho de pelúcia. Para onde vai? Aquele bicho já está todo esfarrapado, sujo, com mais ou menos 10 milhões de micróbios. Ali é tanto micróbio que se passar por um vírus mata, né? E a criança não larga aquele negócio todo, né? E dorme com aquilo. E se você tirar da mão da criança, a criança acorda, a criança se sente insegura, né? Tipo, hoje até alguém me falou: o meu marido não vai ser o meu coeiro. Porque tem mulheres que toda a segurança está naquele marido. O bicho é um vagabundo, mas está ali, tá lá. Não ajuda em nada, mas a minha confiança está aqui nessa fralda.
ou no governo, ou numa pessoa. Então a primeira lição da semana aqui, ele largou aquilo que o trazia segurança. Ele largou aquilo que ele precisava para ser mendigo, porque é ali naquela capa que você esconde o dinheiro. O cego tem que esconder o dinheiro, porque os outros não são cegos. Então é aquela capa onde ele escondia ali o seu dinheiro, né? E o cego também, o mendigo, ele tem que fazer de conta que ele não ganhou quase nada, né? Não é isso? Porque senão o pessoal não dá. Se o pessoal vê que o vidrinho já está cheio de moedinha, a latinha está cheia de moedinha, aí o pessoal não dá. Você tem que botar só um no fundo, para chamar outros, né? Tem que esconder ali o seu ganho. Então, segundo, ele estava usando aquilo que ele era onde o que ele usava como a sua ferramenta de sustento. Mas o mais importante, eu acho que quando ele lançou aquela capa, Deus disse, jogou a capa, é porque cego ele não pode jogar as coisas em qualquer lugar. O cego, se jogar o celular em algum lugar, para achar depois do celular, principalmente se estiver no silencioso, o cego, ele quando coloca as coisas, ele coloca organizado. Por isso que o cego é organizado. Ele coloca ali, porque ele sabe, quando ele vem ali, tateando, ele vai em cima daquele objeto, né? O cego não pode ser desorganizado como alguns de nós, né? Ele tem que organizar tudinho, ele tem que saber onde é que estão as coisas. Mas Bartimeu sabia que ele não ia precisar. Ele não ia mais precisar saber aonde ele tinha deixado a capa, porque ele ia voltar vendo. Ele ia poder ver aonde ele tinha deixado a capa. Por isso Jesus falou, a tua fé te curou. Ele tinha confiança absoluta que Jesus era o Messias e que Jesus poderia resolver o problema dele. Isto é fé. Jogou a capa. Jesus então chamou, e quando ele chegou em frente de Jesus, Jesus perguntou, o que é que tu queres que eu faça? Foi o que eu senti quinta-feira passada, Jesus falar comigo, o que você quer que eu faça? Eu vi o teu chororô, o que tu queres que eu faça? Deus fez isso 2 vezes. Eu aproveito esse momento, quando eu sei que Jesus está ali respondendo. E mais uma coisa também, a oferta lá da igreja. Hoje à noite eu vou pedir que você também tenha coragem. Você que hoje está aqui e tem uma coisa pegando na sua vida. Uma coisa que você não está conseguindo. Se você conseguir resolver, resolva. Tem gente que vai lá para as igrejas, oh Senhor, e pedem dinheiro. Trabalhe também dá dinheiro. Deus não vai fazer o que você pode fazer por si mesmo. Deixa de ser preguiçoso, vai trabalhar. Mas se existe alguma coisa na sua vida, como Bartimeu, uma cegueira, uma coisa que você tem tentado, e você não vê solução, e isso é uma grande fenda na sua vida, eu vou pedir que você se ponha de pé agora. E Jesus te pergunta nesse momento, o que queres que eu faça por você? O que queres que eu faça por você? Nesse momento eu vou pedir que você fale em voz alta, em voz média, para Jesus, o que está pegando? Fale para Ele agora. 1, 2, 3, pode falar.
poder sentar. Talvez hoje à noite, o que você disse, eu quero perdão dos meus pecados. Eu quero ter certeza de que eu vou para o céu se eu morrer. Eu quero ter certeza de que eu vou viver com Jesus para todo sempre. Eu quero ver Deus na minha vida. Eu preciso de Deus. Se esse é o seu clamor hoje, eu vou pedir que você faça mais uma coisa. Eu quero, como aqueles que levaram o cego, eu quero te levar. Eu quero que você levante a sua mão. Se hoje você quer Jesus em sua vida, você quer perdão do seu pecado, você quer salvação, eu quero que você levante a sua mão bem alto. Eu tenho uns conselheiros amigos que vão passar para você uma fichinha, e você coloca o seu nome e seu telefone. Se hoje você quer Jesus em sua vida, você quer que Ele seja o Senhor da sua vida, você quer o perdão dEle, você quer a salvação dEle, você quer ter certeza que você vai para o céu quando morrer, você quer Jesus em sua vida, você quer acompanhar Jesus, você quer seguir Jesus, levante a sua mão, e alguém vai colocar uma fichinha na sua mão, coloque o seu nome, coloque o seu telefone, e eu vou te ajudar. Isso aí é só para eu ajudar a relembrar você essa semana. Por isso que eu pedi seu nome e seu telefone. Mas eu já vou ajudar você. A Bíblia diz que eles levaram até Jesus. E aqui na igreja nós temos uma forma de levar você até Jesus. Chama-se Um com Deus. Nós queremos que você conheça Jesus. Que você tenha a experiência de ter Jesus em sua vida, de ter o perdão de seus pecados, de ter certeza que você vai para o céu, de você poder colocar sua cabeça no travesseiro e não temer o que vem pela noite. Deus quer te dar essa paz. E nesse curso de Um com Deus você vai aprender com detalhes como você pode seguir com Jesus. E eu convido você no próximo domingo, 8 da manhã, 10:30 da manhã, como também, se não puder, no próprio domingo à noite, vem às 18 horas, nós vamos encontrar um lugar em uma das turmas para você. E procure alguém com a camisa que diz Um com Deus, e diz, eu quero fazer Um com Deus. E venha seguir conosco o Senhor Jesus. Estou seguindo há muitos e muitos anos. E cada dia eu só chego mais próximo de Jerusalém. A minha experiência é cada vez maior, minha fé maior, minha confiança maior. A doçura desse relacionamento cada vez maior. Eu não vejo a hora do Rei da Glória voltar e poder com meus olhos físicos ver Jesus. E esse é o convite que Deus faz para você também. E a Bíblia diz que então Jesus tocou os seus olhos e disse, tua fé curou. Não o pensamento positivo, mas fé de que Jesus era o único que podia resolver esse problema. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Talvez hoje você tenha andado sentado por causa de cegueira espiritual, por causa de catarata espiritual, de miopia espiritual. Você tem sentado à beira da estrada e os outros estão te passando, estão seguindo Jesus e você está ficando para trás. E hoje você só precisa de Jesus. Você quer Jesus, você quer esse encontro com Jesus. Hoje você alçou a sua voz, você clamou a Jesus, Senhor Jesus, eu quero, e você falou, eu quero te seguir, eu quero ver uma luz no fim do túnel, eu quero uma solução para essa dificuldade. Se você fez isso com toda a fé que você tem, confiando que Jesus pode tudo, e que você é necessitado, mas Ele é um Deus de misericórdia e que Ele pode resolver esse problema. Então o verso 51 também é para você. E ele tocou, e logo ele viu e seguiu Jesus com a multidão subindo para Jerusalém. Pai querido, Tu que vês cada um de nós do jeito que somos,
com nossas necessidades, nossas fragilidades, nossos pecados. Senhor, como é bom sabermos que nós temos uma pessoa grandiosa e gloriosa, a quem nós podemos clamar: Jesus! E tu perguntas: que queres que eu faça por ti? E que, Senhor, nós podemos levar diante de ti todas as nossas necessidades, nossas ansiedades, porque tu cuidas de nós. Pai, que nessa noite esses clamores que se levantaram aqui no auditório, Senhor, essas pessoas ficaram de pé diante de ti e disseram o que precisam que faças por eles. Que se cumpra, Senhor, e que eles te sigam. E se alguém, Senhor, aqui hoje à noite tem andado sentado na beira da estrada, enquanto os outros estão subindo para Jerusalém, que, Senhor, hoje à noite eles levantem e vão com a multidão também, te seguindo para a santa cidade, te seguindo para o céu, te seguindo, Senhor, para a vida eterna. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. A gente se vê domingo.